Afinal, há poucas semanas eu falei que o maior problema dos católicos no Brasil era a divisão. Grupos que têm os mesmos princípios, mas por algumas divergências entre si se tratam como se fossem os piores inimigos do mundo. E parece que a CNBB quer resolver isso. Parece que a CNBB quer unir todos os católicos numa frente única contra a própria CNBB. Isso porque o último documento que vazou, na 60ª Assembleia Geral da CNBB, consegue ao mesmo tempo criticar duramente grupos tão diferentes como TFP e Plínio Corrêa de Oliveira, Centro Dom Bosco, Renovação Carismática, Fraternidade São Pio X, Olavo de Carvalho e seguidores, o Cidadão de Bem bolsonarista, Sede Vacantistas, Tradicionalistas, Conservadores, Arautos do Evangelho, Igrejas Evangélicas Pentecostais e pelo menos mais uns 2 ou 3 outros grupos que eu simplesmente esqueci de mencionar aqui. E eu fiz questão de ler esse documento da CNBB de 40 páginas para entender o que eles estão pensando, o que os bispos do Brasil querem, então já deixa o like por causa disso e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros, vamos ver o que a CNBB está pensando sobre essa expansão da fé católica nas redes sociais, através de influencers, através de pessoas que fazem um trabalho como o meu, e fazem muito melhor do que eu, e que estão ajudando a propagar o catolicismo no Brasil. Nesse contexto difuso, fragmentado e plural, alguns influencers, entre aspas, católicos, ganharam especial destaque, com uma pregação doutrinária supostamente baseada no magistério, atraindo visibilidade e audiência. Supostamente baseada no magistério, porque pra gente como a CNBB, se você citar lá Pio IX, Gregório XVI, São Pio X, tudo isso está desatualizado. O que vale é só o Vaticano II e o magistério posterior. A polarização social e política da sociedade, iniciada em 2013, aos poucos passou a contar também com a sustentação ideológico-religiosa de algumas dessas comunidades influencers. Sem vinculação direta com os movimentos espirituais nascidos após o concílio, ou com as inúmeras expressões do catolicismo popular, as pregações de grupos tradicionalistas ligados ao Centro Dom Bosco e suas muitas filiais pelo Brasil encontraram eco e adesão nos milhões de fiéis ligados a esses movimentos e expressões da religiosidade popular. Então a CNBB está se perguntando como que é possível que exista um movimento como o Centro Dom Bosco em 2023, um movimento que busca resgatar a tradição e está dizendo, ó, esse pessoal aí não tem relação com o concílio, com a tradição do concílio, com a religiosidade popular, o que também é uma mentira, porque Centro Dom Bosco adora fazer procissões, terço público, romarias, que é o básico da religiosidade popular brasileira. Tem duas coisas que é preciso deixar muito clara aqui. Em primeiro lugar, eu inclusive pensei erroneamente por muito tempo que a CNBB representava todos os bispos do Brasil, como uma espécie de governo da igreja, onde os bispos colocam lá os assuntos em pauta, fazem as votações, a maioria decide, então lançam os seus documentos. Acontece que não é assim. A CNBB é um organismo extremamente aparelhado, desde a sua fundação tomada por uma minoria de algumas dezenas de bispos radicalmente progressistas que controlam os postos-chave da CNBB e das suas regionais e que conseguem até influenciar na nomeação de futuros bispos do Brasil, fazendo com que a CNBB, ao invés de representar o conjunto do episcopado brasileiro, que está longe de ser tão modernista assim, representa uma minoria que se organizou, aparelhou a CNBB e procura então lançar esses documentos para fazer com que todos os bispos do Brasil sigam as diretrizes deles. Criticar a CNBB não é estar contra o episcopado brasileiro, mas contra uma minoria de bispos modernistas que se aparelhou da CNBB. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse próprio documento aqui, ele não foi escrito pelos bispos, o que é uma coisa normal. Você não vai esperar que, por exemplo, todas as encíclicas de um papa sejam escritas exclusivamente pelo papa. Ele foi escrito pelo tal de INAPAS, que é um órgão de secretariado ali junto aos bispos, que eu até anotei a definição. Organismo técnico de assessoria teológico-pastoral vinculado ao Secretariado-Geral da CNBB, que tem como objetivo ser um serviço de inteligência pastoral para a igreja no Brasil. Então, esse documento aí que foi lançado, ele basicamente vai tratar na sua primeira parte do seguinte ponto. Ele vai pegar uma obra de um tal de professor Rodrigo Nunes sobre o bolsonarismo,
então você já vê que já é uma coisa mais ideológica, dizendo o seguinte: no Brasil houve um grande fenômeno de polarização na política e também na sociedade, que consiste em que você tem dois grupos claramente definidos, no caso, petismo e antipetismo. Não existe possibilidade de cooperação e de conciliação entre esses grupos a curto e médio prazo, então a sociedade está dividida. Isso beneficiou a extrema-direita, e você pode até ver que numa das partes desse documento eles escreveram extrema-direita com S. Isso beneficiou os extremistas da direita, a esquerda não soube responder, houve então o impeachment da Dilma e um processo que se intensificou até chegar no período negro de 2018 a 2022. O que torna esse documento interessante é que eles vão dizer o seguinte: surgiu um novo tipo de sujeito político, que é o cidadão de bem bolsonarista, que tem valores conservadores, acredita em livre mercado, acredita em valores cristãos, etc. E esse sujeito vai para a igreja. E as ações do cidadão de bem repercutem no meio eclesiástico. E aí a CNBB passa a fazer uma análise de como que eles foram perdendo o controle do ambiente religioso no Brasil. Já na primeira parte desse documento tem uma parte bem interessante que mostra como que a CNBB conhece o princípio de Lenin: acuse os outros daquilo que você faz, ou até daquilo que você fez a sua existência inteira, quando eles dizem o seguinte, falando ali dos grupos carismáticos e evangélicos que ajudaram o Bolsonaro, basicamente. O uso do sentimento religioso para fins políticos, exacerbado entre 2018 e 2022, foi interpretado como uma das novas manifestações do cristofascismo, categoria elaborada pela teóloga alemã Dorothee Sölle na década de 70 para se referir às relações entre o partido NS e as igrejas cristãs no Terceiro Reich. Dizer que instrumentalizar a religião para fins políticos é uma coisa má, a CNBB está confessando que ela não deveria existir. A existência inteira da CNBB consistiu na instrumentalização da fé para fins políticos. A CNBB simplesmente é um organismo de propaganda e demagogia comunista que se utilizou do prestígio da Igreja Católica no Brasil para propagar a revolução social desde a época dos militares. Boa parte da polarização ocorrida no Brasil nos últimos anos se deu através das redes sociais, suas bolhas influencers, também com um apelo religioso. Ninguém se atreve a responder até onde os braços ou tentáculos dessa aliança fundamentalista tradicionalista serão capazes de chegar. Uma coisa é possível afirmar: não será por curto período, pelo simples fato que essa rede se amplia cada vez mais. Esse órgão de consulta da CNBB faz então uma retrospectiva para a história da igreja no Brasil. E eles dizem o seguinte, que desde antes do Vaticano II você tinha duas tendências, pelo menos na igreja. Uma era representada pela Ação Católica lá nos anos 30, que foi um movimento criado pelo Papa Pio XI para que os católicos se unissem num grande bloco monolítico e influenciassem a sociedade. Só que desde o início a Ação Católica acabou sendo infiltrada por pessoas progressistas que fizeram que ela fosse um organismo precursor das reformas do Vaticano II. E contra isso no Brasil, sim, surgiu o Dr. Plínio Correia de Oliveira, na sua grande obra Em Defesa da Ação Católica, ou seja, para evitar que a Ação Católica fosse corrompida por essas pessoas, na sua obra que foi elogiada pelo Papa Pio XII. Então você tinha um grupo pré-modernista representado pela linha da Ação Católica e, segundo a CNBB, em contraponto a essa tendência, se situavam alguns grupos provenientes das antigas congregações marianas juvenis, fortemente marcado pela ação e escritos de Plínio Correia de Oliveira. Escreveram o nome do Dr. Plínio errado, mas para quem escreve extrema-direita com S, não é uma grande diferença. Liderança católica crítica da modernidade e dos esforços de segmentos da igreja em dialogar com ela. Isso é caricato, porque o Dr. Plínio é crítico da modernidade. Agora, é crítico da tentativa da igreja de dialogar com ela? Não. É crítico da venda dos princípios da igreja para fazer um acordo com o mundo moderno. É crítico da ideia de clérigos ocultarem os princípios da Igreja Católica para apresentar uma igreja diluída, aguada e nova que esteja em conforme aos princípios revolucionários do mundo moderno.
A CNBB então trata aí de como que se deu todas as mudanças que ocorreram na Igreja no Brasil depois do Vaticano II e como consequência isso nasce a teologia da libertação. Então, se você procura defender incondicionalmente o Vaticano II e ao mesmo tempo combater a teologia da libertação, dá uma olhada no que os grandes expoentes da TL, que sempre dominaram a CNBB, falam sobre a sua origem. A reflexão teológica elaborada então, baseada na leitura dos sinais dos tempos proposta na Gaudium et Spes, através do método ver, julgar, agir, deu origem à teologia da libertação, que impactou bastante a organização das SEBs e das pastorais criadas à luz dos documentos conciliares. Os senhores podem conferir um vídeo que eu tenho aqui, que é um corte com o professor Armando Braio, que é um grande estudioso do assunto, mostrando como que as SEBs, comunidades eclesiais de base, nada mais eram do que organismos de militância comunista, cujos recrutadores eram padres que apresentavam um ideal comunista travestido dos princípios cristãos. A CNBB, inclusive, menciona que entre as grandes resistências às reformas e à recepção do Vaticano II, nós vamos ter a TFP, fundada pelo Dr. Plínio, vamos ter a administração apostólica de Dom Antônio de Castro Maier, que depois vai se aproximar da Fraternidade São Pio X de Dom Marcel Lefebvre. A CNBB trata de como que nos anos 70 até 90, 2000, você tinha então os católicos progressistas da teologia da libertação e como foram surgindo ali carismáticos, comunhão e libertação, caminho neocatecumenal. Mas quando nós vamos nos aproximando ali dos anos 2000, nós temos uma novidade. Durante o pontificado de Bento XVI, quando o Papa então deu aquela permissão no Summorum Pontificum para difundir a missa em latim, a missa antiga, segundo eles, eis que nós temos um fato interessante. A missa em latim começou a atrair jovens em busca de algo que os ajudasse a fundar suas vidas na solidez da tradição. Em 2016, alguns desses jovens fundaram o Centro Dom Bosco, que é uma associação de fiéis que se reúnem para rezar, estudar e defender a fé. Então, a CNBB fala claramente, percebe, a missa em latim atrai jovens para a igreja. A missa em latim ajuda no recrutamento da juventude, mas eles veem isso como algo bom? Não, porque para eles a missa em latim é a conservação, a tradição, o retrógrado, e isso não ajuda na instrumentalização da fé para fins políticos, conforme a militância esquerdista, que é a razão de ser da CNBB. Então, eles lamentam isso. Alguns influencers, novamente, entre aspas, católicos, com perfil ideológico contrário às grandes orientações dos documentos conciliares, mas com grande adesão entre fiéis com pouca formação e entre seminaristas, veja, o desprezo pela capacidade intelectual de todo mundo que não é teologia da libertação, contribuíram na transformação da oposição entre católicos progressistas e tradicionais, demonizando a teologia da libertação e com ela todo o discurso social da Igreja, tão fortemente posto em evidência pelo magistério da Igreja nos últimos séculos. O que também é uma outra gigantesca hipocrisia, porque o próprio Leonardo Boff já disse que a teologia da libertação é o marxismo inserido na teologia. É uma visão de mundo materialista e herética que a CNBB tenta apresentar como se fosse a conclusão ou ao menos uma manifestação legítima da doutrina social da Igreja, tentando dar um ar de tradição e legitimidade para uma heresia materialista. Sobre os influencers, tem um outro trecho muito interessante. Após a eleição do Papa Francisco, alguns desses influencers muito ativos nas novas mídias digitais e com apoio financeiro de grupos de perfil similar em outros países, começaram uma oposição frontal ao novo pontífice, ao Vaticano II, às conferências episcopais, sendo muitas vezes apoiados por alguns cardeais, bispos, padres, seminaristas e leigos, impulsionando a polarização da Igreja. Olha, mãe, eu estou no documento da CNBB. Então, basicamente dizendo aqui que você tem um setor que engloba até cardeais que estão contra esta atitude modernista, radical da Igreja, que vai fazendo com que o clero promova a construção de uma nova igreja que já não tem nada de católico, como se vê na Alemanha, em boa parte da Europa, que eles estão dizendo essas pessoas que lutam contra isso causam divisão. Nós causamos divisão dividindo o bem do mal
a luz das trevas, o joio do trigo, defendendo aquilo que a igreja sempre ensinou ao longo de toda a sua história, e que é sistematicamente jogado no lixo pelas pessoas que querem a construção de uma igreja sinodal relativista que seja o braço espiritual da ONU. Esse tipo de espiritualidade, porém, tornou-se permeável a pregações mais ideológicas, propostas por influencers de grupo mais tradicionalista, como os do Centro Dom Bosco. Desses influencers e grupos surgiu, sobretudo a partir das manifestações de 2013 e da polarização que marca a sociedade brasileira desde então, a demonização do catolicismo progressista ou libertador, a cruzada de difamação e desinformação contra a igreja comprometida com os pobres. Que é uma mentira, porque isso aqui, essa igreja da teologia da libertação é simplesmente demagogia comunista que se utiliza do pobre como uma peça no movimento de transformação revolucionária social. Aqui tem um outro ponto que serve como um ataque radical, seja contra carismáticos, direitistas, Olavo de Carvalho e bolsonaristas, tudo junto, conscientes do poder de criar adesão pelo afeto. Os ideólogos e gurus desse novo ator político atribuem as teorias da conspiração supostas ameaças às instituições fundamentais da sociedade, como a família, a nação e a religião. Claro, não existe ONU, não existe Agenda 2030, não existem ameaças à soberania dos países, à instituição familiar, aos valores religiosos. Tudo isso é teoria da conspiração, como, por exemplo, do Olavo de Carvalho, um dos gurus da extrema-direita, pelo menos agora escreveram extrema-direita com X, se dizia filósofo, e advogava para seus argumentos o atributo da verdade. Depois de fazer essa análise e esse diagnóstico, a CNBB vai tratar de como resolver esse problema da existência de católicos conservadores e tradicionais e a expansão desses católicos através das redes sociais. Porque esse é o problema. A internet fez com que a CNBB perdesse a hegemonia. Porque a internet, se você pega ali o canal do Centro Dom Bosco, que é um desses grupos, é 4 ou 5 vezes maior que o canal oficial da CNBB. A esquerda católica é velha, é mofada, seus principais representantes são sexagenários e não sabe se utilizar das redes de comunicação social. Os pontos que a CNBB quer consertar: religiosidade popular, marcada fortemente pela figura de Maria, é muito sensível à dimensão do sagrado, do milagre, com tendência à magia. Recolhendo o que é próprio da religião da manifestação, é muito explorada pela espiritualidade de inspiração pentecostal e revelou-se um novo lugar de manipulação política, como mostra o uso de Maria nos acampamentos nos quais foram gestados os atentados de 8 de março de 23. Ela necessita ser mais bem acompanhada e, se necessário, corrigida. Somente uma boa formação bíblica evita o fundamentalismo. Primeiro, de Mariam nunquam sati. Deus juntou todas as águas e chamou-as mar. Deus juntou todas as graças e chamou-as Maria. Qualquer santo, São Bernardo de Claraval, Santo Efrém o Sírio, São Luís Maria Grião de Montfort, qualquer santo vai dizer que nós nunca vamos conseguir louvar adequadamente a Nossa Senhora, que é a criatura perfeita, que foi criada e imaculada por Deus para ser mãe do Verbo encarnado. Mas para a CNBB isso aqui é tendência à magia, porque Maria foi uma mulher qualquer, assim como Jesus foi um homem que pregou um mundo melhor. E isso deve ser corrigido por uma formação bíblica da Bíblia pastoral, que tem os princípios da teologia da libertação e que vai dizer que não existe milagre. O segundo ponto é sobre como que a CNBB já não tem controle sobre as mídias católicas digitais e vai dizer que, por exemplo, seria necessário também avançar na criação de um sentir comum ao redor dos grandes eixos da teologia do Concílio Vaticano II, a serem assegurados e difundidos nos canais de TV que se dizem de inspiração católica e nos influencers que dizem falar em nome da igreja. CNBB, você não é igreja. Você não representa a igreja. Representa algumas dezenas de bispos radicalmente modernistas. O que importa para um católico é dar a posição que é do magistério, que vocês jogaram no lixo, porque vocês só consideram o magistério do Vaticano II para cá, e ainda assim tem muitos pontos de João Paulo II, Bento XVI, que vocês também fazem questão de ignorar. Então para vocês é o Papa Francisco e o Vaticano II,
para dizer que isso é a Igreja Católica. Mas se nós mencionamos santos, doutores da Igreja, papas, padres, teólogos, canonistas, para vocês não vale. Então, vocês não falam em nome da Igreja. E vocês perderam o controle do catolicismo porque não sabem se utilizar da internet e aí querem defender regulação, censura, controle da internet porque vocês ainda não conseguiram se adaptar e utilizar as redes de comunicação social. E o terceiro ponto, que é o último que eu vou mencionar porque o quarto é simplesmente pro forma, a formação dos seminários. A atração exercida por perfis, discursos e estética neotradicionalistas sobre os que se preparam para serem padres é assustadora. Estamos assustando a CNBB. A CNBB é formada por idosos que dedicaram a vida inteira para fazer revolução no Brasil, perceberam que a obra deles não vai ter continuidade histórica, porque os jovens e os seminaristas querem a igreja antes do Vaticano II, que eles tanto se esforçaram em demolir. E no final da vida eles estão percebendo que a obra deles não vai resistir a uma geração. A maior parte das vocações religiosas e para o ministério ordenado vem das novas comunidades de vida, que são os mais conservadores, e grupos de inspiração carismática, o que é uma confissão do fracasso da teologia da libertação a qual a CNBB dedicou toda a sua existência e que hoje não atrai ninguém. Vocês perderam o bonde da história. Se os chamados novos padres de hoje já se desinteressam da tradição teológico-eclesial do Vaticano II na América Latina, ou seja, teologia da libertação, aliás, falar em tradição do Vaticano II já é uma piada, porque o Vaticano II nasce da negação da tradição bimilenar da Igreja, para tentar um suposto retorno às origens totalmente absurdo. As gerações que estão sendo formadas nos seminários e conventos poderá levar à rejeição dessa tradição, numa clara manifestação de cisma com o magistério eclesial gestado durante e depois do concílio. É urgente estabelecer um sadio diálogo entre as questões e anseios das novas gerações em formação e o caminho percorrido pela Igreja. Ô CNBB, vocês não perceberam? A teologia da libertação não atrai ninguém, é uma causa falida, os seminários modernistas estão vazios e os católicos estão indo para movimentos conservadores e tradicionalistas. Os seus seminários estão vazios, as suas igrejas só têm idosos, seminários tradicionais e as igrejas com missa em latim estão cheios de jovens. Para onde que vai o futuro? Então, CNBB, vocês podem gritar, podem espernear, podem tentar se adaptar, mas vocês já estão diante de um fato consumado, que é a tendência tradicionalista diante dos jovens católicos brasileiros. Meus caros, ao invés dos bispos se alegrarem de ter jovens como eu que dedicam as suas vidas à propagação do Evangelho de Jesus Cristo e daquilo que a Igreja, através dos papas, santos, doutores e canonistas, sempre ensinou, a CNBB nos odeia. Por quê? Nós não nos contentamos com esse catolicismo materialista que nada mais é do que um instrumento de propagação do socialismo em nosso país. Deus abençoe e salve Maria Imaculada.